Bora começar mais um podcast hoje, mais um episódio, hoje com uma convidada empresária, ela é médica veterinária, ela é uma mulher jornada múltipla, mesmo sem filhos e casamento, porque todo mundo acha que para ter jornada múltipla precisa estar casada e ter filhos, e não. Ela é estudante, ela é profissional, ela é professora, é a Mayara Helsing, é isso? Uhum. E ela é minha super convidada, é minha amiga que está aqui hoje, eu quero que ela se apresente. Seja muito bem-vinda, May. Muito obrigada, eu que agradeço, Cláudia, pelo convite aqui, é super legal estar com você conversando, além de amiga, né, e admiração profissional é recíproca, na verdade, né, a gente estava falando realmente sobre isso, jornada múltipla, eu me vejo nessa jornada múltipla, não pelas razões não tão pessoais, mas uma jornada múltipla dentro da parte profissional mesmo, Da né? carreira, Da né? carreira. E cada vez a gente vai achando mais brechas para entrar em outros projetos, né? Sim. Então ele acaba sendo múltiplo mesmo. Mas basicamente é a questão da medicina veterinária na vida, mas com atividades diferentes relacionadas a ela. Todas estão relacionadas, né? Todas relacionadas à medicina veterinária. Que eu me formei em 2011, na verdade. Então, agora a gente fechou 10 anos já de formado. Passa muito rápido, né? Muito. Nesse meio tempo, saí da faculdade, fui para a residência. A residência médica, em geral, tanto para humanos quanto para medicina veterinária, é bem puxado, né? Aquela questão, assim, de 12 a 14 horas por dia, todos os dias, mais plantões 24 horas, e todo aquele hábito, a mesma pegada da medicina. Normal, para humanos, Pra vamos humanos. dizer, né? Normal não, né? Para humanos. O primeiro ano também é mais generalista, depois você se especializa naquela área de escolha, né? E eu acho que foi um processo muito adaptativo em todos os âmbitos, né? A residência em si, assim, foi muito de grande aprendizado fazer essa residência. Não só na questão técnica, que a gente sabe que estudos mostram que a gente aprende o que seria em 10 anos de profissão dentro da residência, dentro de 2. Entendi. Mas, tipo intensivo mesmo. Tipo intensivo, né? Mas tanto na parte de flexibilidade, de conviver com outras pessoas, de aprendizado diante dos professores, dos colegas, adaptação, ciclo de sono, a gente se expõe mais a vários desafios, né? Então, apesar do mais puxado, assim, é a melhor coisa também. Tem várias coisas que é puxado e é a melhor coisa ao mesmo tempo. Eu imagino, né? Porque é muito gratificante você ver. Você tá ali, então até eu quero aproveitar e falar aqui na apresentação inicial que eu não falei, mas a Mayara, ela é proprietária da pioneira, né, da primeira clínica de reabilitação animal, é isso? Uhum. De Curitiba e São José dos Pinhais. Então, assim, agora já tem outras que estão ali acopladas, vamos dizer assim, a outros estabelecimentos ou até algumas clínicas pet, mas especificamente que trabalha diretamente com esse segmento seriam as suas clínicas. Então, eu já vou aproveitar para pedir para vocês curtirem esse vídeo agora, porque eu esqueço e falo no final. Aí chega no final, é o final. A galera pode não ter assistido até o final. Então, você já curte esse vídeo aqui, já se inscreve no canal, porque hoje o bate-papo é sobre liderança, é sobre superação, é sobre empreendedorismo, sobre mulheres no comando, porque não, né? Exatamente. Então, fala, May, para nós um pouquinho sobre o seu trabalho, como que funciona hoje e, assim, de onde que surgiu a paixão por ele? Porque eu vejo que você é apaixonado pelo que você faz. De onde que surgiu essa paixão? É desde pequenininha, como a galera fala, quando era pequenininha eu já gostava de animais? Ou não? Veio quando você começou Eu levei a termo essa paixão desde pequena. Aquela que, ama animais e daí segue para isso. Eu tinha o meu super-herói, que era o veterinário dos meus cachorros. Então, ele foi sempre minha inspiração. O amor que ele tinha, a conversa, o diálogo que ele tinha, eu achava... Ele era o herói nosso, assim, dos nossos cães. Mas antes disso, até a historinha é que a minha vida se deve aos animais, porque meus pais casaram não querendo ter filhos. E aí foi depois da gestação lá da prenhez da nossa cachorrinha, da cachorrinha da minha mãe, no caso, que ela decidiu ser mãe. Ela viu... ela sendo... ela falou... Ela marcou um jantar com meu pai e falou, olha, decidi ter filhos. E aí veio uma filha só, né? Essa filha única. Ai, filha única. Não mimada, porque meu pai é militar, então era tudo certo. Tudo não é não, pronto, acabou. Então não tem essa de filha mimada. Mas eu sempre tive o amor pelos animais mesmo, mas durante a profissão a gente aprende muito mais a lidar com o ser humano do que somente com animais.
né? É um engano pensar que a medicina veterinária é trabalhar com animais. A gente trabalha com o emocional das pessoas. Nossa, que estão... faz todo sentido. Sabia que eu não pensei nisso? Porque, geralmente, né, quando as pessoas levam ali, porque o animalzinho tá passando por alguma situação, sei lá, uma doença difícil, as pessoas ficam abaladas tanto quanto como se fosse um filho. E daí tem isso também, né? Tem um lado emocional, tem as cobranças, tem pressão. Então, assim, a gente aprende a lidar com o nosso paciente e o nosso cliente. É dividido, não é o mesmo, né? O mesmo indivíduo. Mas a gente aprende a gostar disso também e se vê como um solucionador de problemas, na verdade. E a gente trazer uma harmonia de volta para aquele lar. Porque a gente sabe, como você mencionou, quem ama o animalzinho e vê ele numa situação difícil, é muito importante restabelecer essa harmonia, tirar a dor daquele paciente, trazer de novo uma independência para aquele animal, né? Para que eles possam viver em harmonia. E a gente chama de família multiespécies hoje em dia. Né, que os animais também são filhos, seja cão, gato ou outras espécies, inclusive, né, outros silvestres e tudo. O pet em si ele faz parte da família hoje em dia. Que legal! E assim, porque assim, eu tenho certeza que quando o animalzinho se reabilita, ele sai bem, a família fica super feliz. É como você falou, que o veterinário dos seus cachorrinhos era o seu super-herói. Eu acredito que é dessa forma. E eu vejo, atualmente eu não tenho nenhum animal, porque, enfim, minha vida é uma correria, eu mal consigo dar conta dos meus filhos, imagina. Mas, enfim, eu tive um tempo, e assim... Eu vejo o quanto que a gente cria uma afinidade com a pessoa que está cuidando daquela que a gente ama. Então, assim, própria médica dos meus filhos, né, pediatra, falando agora do cachorrinho, o quanto que a gente tinha afinidade, quanto a gente gostava de ver, de conversar, de saber, de ir na clínica, de bater um papo, a gente criava um carinho pela pessoa que está cuidando daqueles que a gente ama. E o animal, a mesma coisa. E é uma disponibilidade que eu não me importo de ter. Então, eu passo meu telefone, eu dou retorno, eu converso com as pessoas, eu quero saber como tá. Muitas vezes, ao longo do dia, eu penso nos pacientes, não dá tempo de mandar mensagem para todo mundo perguntando, mas eles fazem parte do dia a dia nosso. Você fica pensando naquele paciente que recebeu alta, que ainda precisa de um cuidado. Que tipo de trabalho vocês fazem? Assim, qual que é o problema que vocês recebem? Isso, mais atendido hoje? Geralmente, problemas locomotores. Então, assim como nós, eles têm artrose, têm problema de coluna, têm luxações ou problemas hereditários já de articulações, enfim. E todos esses problemas normalmente combinam com dor e alguma dificuldade de locomoção ou até mesmo dificuldade para fazer as necessidades fisiológicas, né? Então, os animais podem sofrer das mesmas coisas que nós. E nesse sentido vem a fisioterapia, acupuntura, ozonioterapia, terapia com células-tronco, tudo isso que a gente oferece para a qualidade de vida. Então, é gratificante isso, né? Isso é novo também? Não é uma coisa que tinha Foi regulamentado. Ozônio e células-tronco foi regulamentado no ano passado pelo Conselho. Nossa, super recente. É bem recente. E a fisioterapia, ela já data dos anos 80, mais ou menos aqui, mas muito extrapolado da medicina humana para a veterinária, e isso foi se aprimorando com mais estudos, com mais protocolos mais específicos, né? E hoje a gente tem pós-graduação, eu coordeno uma pós-graduação também de fisioterapia veterinária, estou fazendo doutorado agora, concluí meu mestrado também. Nossa! Então, ao mesmo tempo... E você tem o Binho, né? Que é bom a gente falar, que é o seu filho. Que é o seu filho de pet. 4 patas, né? É um filho de 4 patas, mas é basicamente um filhinho, né? Só que, claro, tem suas facilidades, né? Ter um animalzinho, por exemplo, ele pode ficar lá na clínica agora. Sozinho ele não fica, mas eu levo ele para a clínica e é possível deixar ele lá tranquilo por mais tempo, né? A gente se ausentar por mais tempo, né? E é como se fosse uma escolinha, né? E hoje tem até creche para cachorro, então a similaridade é cada vez maior. É igual a mãe ser professora, né? Tipo, tá dentro da escola onde a mãe é professora. Que legal isso. Mas assim, e você, durante o período da faculdade, você teve alguma orientação para empreender? Porque hoje você coordena aí 2 clínicas grandes, tem bastante pessoas que trabalham com você. E você também, eu vejo que você está em constante desenvolvimento para conseguir fazer uma gestão assertiva. Então, assim, a faculdade trazia um pouco disso ou você aprendeu meio que Foi mais na prática? Com a vida, na prática? Foi mais na prática, né? De 2007 a 2011 foi bastante parte técnica na faculdade e durante a residência que surgiu a oportunidade com o meu ex-sócio que a gente investiu no Instituto de Reabilitação Animal. Ele era meu orientador da residência.
E aí a gente montou um centro de reabilitação animal juntos. E isso, até sou eternamente grata a ele, assim, por essa credibilidade que ele deu, né? Uma orientada da residência e tudo. Apostou bastante, viu que você tinha, né, potencial ali. E na área também, porque ele é ortopedista, então ele sabia a importância da reabilitação nos processos pós-operatórios, de orto e de neuro, né? Então, essa credibilidade à área mesmo, que, como é recente, é muito comum não ter credibilidade. E a gente... Sim, a galera acha que é frescura, que é demais, que não precisa, né? Que é exagero, né? Que é exagero. E aí você abrir as portas, né? Ter custos, começar a ter custos e começar a ter as cobranças ali mensalmente para você crescer e poder manter as portas abertas, expandir, crescer a equipe, tudo isso. Aí vem todo um outro mundo que a faculdade não vai, não é... Até a carga horária, assim, dependendo, acho que seria... Eu acho super importante colocar no currículo isso, né? Mas a carga horária da medicina veterinária, realmente, ela é muito... Ela já era integral, daí passou por reforma curricular e passou para metade. Então, poderia ser incluído, né, alguns temas... Sim, já que diminuiu. Disso, de empreendedorismo, porque... de um modo ou de outro, a gente vai ter que empreender, né? Nem que seja oferecer um tratamento, a gente já está fazendo uma venda, querendo ou não. Se você fizesse, trabalhasse né? como autônoma, fazendo algum tipo de tratamento na casa, a domicílio de alguém, querendo ou não, você está empreendendo. Você precisa cuidar do seu financeiro, você precisa entender quantos clientes você consegue atender, né? Da demanda. Mas, assim, vocês entraram juntos e hoje ele não é mais seu sócio. Isso. Ele mudou para São Paulo de novo e aí eu comprei a parte dele. Entendi. Então, ele passou um tempo em Curitiba como professor da Federal, né? E aí, depois, ele vendeu a parte dele, mudou para São Paulo. Para São Paulo. E vocês têm contato até hoje, assim? Temos. Alguns cursos que ele dá, ele me chama para dar alguma palestra e vice-versa. Então, ele dá aula na pós também, por exemplo, até hoje. Porque ele faz cirurgias de prótese de quadril em cães, por exemplo. Entendi. Ele é bem especializado. Bem especializado. De renome e tudo. Então, assim, foi uma separação muito, muito tranquila em relação a isso. E como ele sempre foi muito ocupado, eu toquei do meu jeitinho, com os meus aprendizados desde o começo. A clínica, desde 2014, eu fui aprendendo. Só que ele me ajudou muito no sentido de me dar um curso de coaching, que a gente sabe que é um divisor de águas. Né? Lá na época que a gente abriu, ele já propôs: Mayara, você vai ter que dar o seu sangue. Eu lembro ele falando. Você vai ter que se dedicar a esse curso. Você vai ganhar. Esse curso custa R$2.000 por mês. Mas eu vou te dar esse curso. Eu posso nomear alguém. Daí ele me deu. Eu tinha que gastar com as minhas passagens e aprender. Eu chegava a perder voo de volta porque eu não perdia 5 minutos da aula. Sim, para você ficar lá, mesmo que tivesse programado. Sim. E esse curso foi 1 ano e 8 meses, mais ou menos, assim. Tem um encerramento de 5 dias intensivo num hotel com a turma toda, tem 35 pessoas aí. A gente aprende demais em conjunto, né? A gente aprende muito em conjunto. Então, e eram todos empresários. Aí você consegue fazer bastante troca de boas práticas, isso também, né? Exato. Essa é uma coisa, eu quero fazer até um parênteses aqui, como a gente tem um público feminino e o direcionamento do nosso podcast sempre trazer um pouco do empreendedorismo também para as nossas falas. É importante a gente falar isso porque, às vezes, as pessoas elas querem começar um negócio e já querem ter resultado. Ou, a partir do momento que começa o negócio, esquece que precisa continuar se desenvolvendo, né? E também tem um outro ponto que é fazer o networking. Às vezes, subestima o potencial de você fazer um curso, que não é o seu caso, porque esse curso, até pela carga horária que você me traz, assim, com certeza ele tem uma qualidade gigantesca, né, perto do que a gente viu depois de muito tempo falando de coaching em si, porque eu também tive a oportunidade de fazer um curso numa instituição séria e também com carga horária adequada. Não era um cursinho de fim de semana, mas assim, o que eu queria dizer é que às vezes a pessoa tem a possibilidade de fazer um curso, por mais simples que seja, eu não vou porque não tem nada, eu já sei aquilo lá. Só que às vezes você ir lá e conhecer pessoas que já têm uma experiência maior, que estão ali participando, ou a própria pessoa que está dando o curso, ou está palestrando, e você aprender com elas, que acredito que foi o que aconteceu contigo, que já aconteceu muito comigo, eu acho que não tem um preço esse tipo de coisa, né? Basta estar aberto, né, Clau, assim, para o curso, para o coaching, tem que ter uma abertura muito grande. Sim.
aí a mudança ocorre, né? Mas, assim, tem que estar aberto. Eu entrei muito de cabeça, fiz todas as leituras dos livros, da literatura recomendada, então tem muita parte de psicologia. Não, Sim. A gente quer focar no profissional e esquece do pessoal, né? E a gente impacta isso. No dia a dia, quando a gente está diante de um desafio, não é a nossa técnica, a nossa parte profissional que vai imperar. Falar, exatamente. Vai falar o rebuliço aqui de dentro, daqui de dentro, né? Desculpa, já deu uma... Eu não vi DJ. De pulseira, mas já deu um negócio. Mas é isso que vai influenciar nos teus conflitos do dia a dia, né? E eu tento aprender continuamente, inclusive com o meu orientador, uma das pessoas que eu mais admiro, meu orientador do doutorado, porque ele faz tudo que eu faço, digamos, mas orienta todos os orientados do doutorado, dá aula, tem projetos de pesquisa com a linha humana e é pai de 2 crianças. Ele é um homem em jornada múltipla. Ele é um homem em jornada múltipla. E eu perguntei, professor, como que você dá conta? E assim, extremamente acessível, extremamente disponível, uma pessoa extremamente fácil e tranquila de lidar. Eu perguntei para ele, como que você faz para isso? Ele, Mayara, a gente se torna menos crítico com o tempo. Seja menos crítico. Né? Porque a tendência de muita gente é pensar assim, eu vou ficando mais crítico, mais exigente. E qual é o bem disso, de você ficar mais crítico? Né? Tem que parar para pensar isso, né? Eu acho que a autocrítica é bom até certo ponto. Depois, a gente se penaliza com isso. Exatamente, né? Exatamente. Eu até falei em alguns podcasts, e é o que eu sempre falo. Quando você... O problema é que a gente programa as nossas ações. Então, às vezes você até não é tão crítica às ações que você pretende fazer, mas a partir do momento que você faz e você tem o retorno disso, você critica as suas reações. Então, é por isso que o autodesenvolvimento ele é importante o tempo todo. E eu não estou dizendo que é fácil, porque não é fácil, né? Eu trabalho com isso o tempo todo e eu sou uma pessoa de autocrítica muito forte. Então, assim, é uma linha tênue de cuidar disso, de, assim, estar olhando para dentro de si para poder evoluir, para poder melhorar, não se sentir estagnado e falar, como é que eu posso estar melhor? Será que eu tirei a lição correta disso tudo que eu passei? Será que eu aprendi com isso? Porque o meu maior medo é repetir um erro que eu, errei e não aprender com aquilo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, essa autocrítica torna você numa autocobrança muito forte e que dependendo, pode te sabotar. Ela vira, ao contrário, um efeito rebote, né? Ao passo que também não ter crítica nenhuma e se fechar e achar que tá tudo certo e a gente nem olhar para dentro, também deixa numa janela cega, que a gente não percebe os nossos atos, né? Então, é importante dosar isso, sempre refletir mesmo, né? Como líder ou como colaborador, é sempre importante instigar isso, né? Na nossa equipe, a gente faz alguns treinamentos diferentes, não só a parte técnica também, para justamente isso, para autoconhecimento. Eu vejo a empresa como uma ponte de realização de sonhos. Isso. Por isso que me move. Exato. Porque aquelas pessoas que estão trabalhando ali, elas têm seus sonhos pessoais. E através da empresa e desses ganhos, dessa parte financeira, que elas vão realizar os próprios sonhos. Então, isso me traz uma realização muito grande, que eu nem imaginava que eu iria viver na parte da medicina veterinária, porque o início, a gente parte da ideia de você trazer a saúde para o paciente, devolver, fazer uma cirurgia, tratar o paciente. Resolver um problema só. Que é tão maior que isso. É tão maior, né? Com certeza. É porque a gente entrega isso, a gente faz a fisioterapia, mas tem uma equipe em volta, que eu não sou nada sem a minha equipe. Como empresário, essa visão sistêmica tem que falar mais alto. Tem que ter uma visão grande e eu me sinto responsável pelo bem-estar de todo mundo ali dentro, por intermediar muitas questões dentro da equipe. Né? E eu gosto quando os assuntos chegam até mim também, né? Porque muitas vezes a equipe é tão legal que chega um ponto que eles, a gente nem quis te incomodar, né? Mas a gente tá ali para isso. A gente gosta quer ser incomodada. A gente quer ser incomodada, entendeu? É uma tendência muito forte do profissional que... ele é o profissional, por exemplo, como você é a médica veterinária e monta um negócio
da área que você atua é diferente do que o cara que ele é só empreendedor. Por exemplo, eu tenho dinheiro, eu acho que o mercado pet, que a instituições de clínicas de reabilitação é um bom negócio, então eu vou lá, monto o negócio, contrato pessoas. Então, uma coisa que é uma característica muito forte quando o profissional é aquele que monta o negócio da sua área, ele quer se envolver no dia a dia. Ele se envolve muito no operacional, às vezes tem que trabalhar justamente para ele poder delegar mais, mas é porque ele quer viver aquilo o tempo todo, né? Ainda mais hiperrealizadores, né? As pessoas hiperrealizadoras têm esse essa questão de um sabotador. Se você não souber delegar, você acaba ficando só na linha de frente e esquece o outro lado. Exato. Né? E por muito tempo, às vezes, quem vê dessa maneira se cobra. Se para de atender, tem uma cobrança e entra em conflito. Eu não estou mais atendendo, eu estou fazendo administração como se fosse um peso, mas é tão importante quanto a gestão e a administração da empresa. Então, além disso, aí a gente vai falar do pessoal. Imagina o pessoal de um líder que quer o tempo inteiro, às vezes se deixar 24 horas por dia trabalhando. A gente tem que modular isso também, né? Para você poder gerar autonomia também para a tua equipe e fazer as coisas rodarem. Eu faço um comparativo que deu muito certo, assim, eu falo com os meus clientes, já na primeira, segunda sessão, para quem está assistindo esse podcast pela primeira vez, eu faço consultoria para liderança e gestão de pessoas, né? Para gestores de algumas organizações. E eu falo para eles assim, olha, você tem que pensar que você tem que atuar como um técnico de time esportivo. Por exemplo, né? Por exemplo, time, sei lá, de futebol. Que você vê a jogada de fora, que você olha ali pros jogadores, que você sabe quem tinha que ter feito o quê, quem tinha que ter passado a bola para quem, e você não pode entrar lá fazer isso. Mesmo que a pessoa erre, você não pode entrar no campo. Você tem que ter a habilidade de liderar. O que você pode fazer é pedir um tempo, chamar, fazer uma reunião, conversar, orientar. Se precisar substituir, enfim, mas você não pode entrar no campo. E aí, o mais importante disso é que, no final, se o time der errado, a responsabilidade também é do técnico. Não adianta eles vão falar assim, então tá bom, você continua técnico nosso, se for uma empresa, no caso, vamos demitir o Neymar porque ele caiu demais lá. Não, vai embora o técnico e vem alguém que consiga fazer aquele time girar, ou se tiver que decidir para remanejar ou mandar embora, é essa pessoa que vai falar. Então, quanto mais o líder, ele permite que a equipe trabalhe, né? E também não estou dizendo que tem que deixar de atuar, porque eu acho que faz muito sentido a pessoa estar presente. Mas se ela olha para o atuar como líder como um peso, aí que vem o problema, porque aí ela está entrando num caminho inverso. Né? E isso que você falou da troca de líder ou da troca da equipe tem muito a ver com os perfis, né? Justamente do líder. Eu, por autoconhecimento e as buscas, enfim, de estudos mesmo, de perfil, tem um perfil mais democrático. Então, eu sempre sento, converso com todo mundo, vejo, e daí eu tomo uma decisão. Eu não tenho o perfil autoritário. Porém, o perfil autoritário, em algumas equipes, funcionaria muito melhor. Então, a gente tem que ter um alinhamento e, às vezes, uma troca mesmo de pessoas. Não é muito um ou muito outro. Né? Até porque as pessoas que estão recebendo isso, às vezes acontece, que é o que eu sempre falei, quando eu assumi a liderança, eu ia fazer exatamente essa pergunta e vou fazer essa pergunta para você. O meu maior choque quando, assim, assumi uma equipe, o que acontecia, que eu vejo muito nas empresas, eu performava muito sozinha. Então, eu tinha que entregar um resultado, alguém cobrava isso de mim, e eu entregava o meu melhor e atingia as metas. Eu tenho um perfil muito executador, então eu gosto de botar a mão na massa e fazer. Se tem que fazer, vou fazer. Mas aí, quando eu fui assumir a liderança, principalmente porque eu não podia colocar a mão na massa em tudo, porque era uma equipe grande, eu fui de uma forma democrática, mas bem incisiva, assim, até muito motivadora, mas bem incisiva na cobrança, porque era como o meu gerente me tratava. Então, eu achava que era o jeito que eu funcionava, porque eu funcionava assim. Então, ele falava assim, ó, galera, é o seguinte, eu trabalhava no banco, né? Eu tinha 6 gerentes na agência. Ele falava, a gente tá numa campanha, eu quero ganhar, quero que a agência entre, e eu preciso, no mínimo, colocar 4 gerentes. Você tem que entregar, porque 2 eu tenho dúvida, então vocês 4. Aí ele olhava pra mim e falava, vou contar com você. E a gente não falava mais nisso. Ele falava assim, ó, se você precisa sair da mesa aqui e chegar alguém, eu vou atender no lugar, mas não me apareça no final do mês sem a meta entregue. Quer sair tomar um café? Quer comprar sapato? Porque a gente brincava. Então, eu vou contar uma coisa engraçada.
Não sei como que foi pra você, assim, mas eu trabalhava muito e tinha eu e uma amiga, que acontecia? Eu morava no interior e tinha uma loja que todo ano ela tinha, tipo, um mega saldão de sapatos. E no banco, a gente tinha... Não podia ter um risquinho, né? E usava muita roupa social e tal. Então, comprava muito sapato. Que se começou a dar um risquinho, tem que trocar e tal. Já pega outro. E a gente falava todo ano pra ele, pô... A moça que... A loja era cliente nossa. Aí a gerente da loja vinha e falava assim, meninas... vai começar a fila, fazer uma fila que rodava... Já avisava antes. Já avisava antes. Vocês querem entrar antes, a gente libera. E a gente sempre atolada de trabalho, daí um dia, quando era esse gerente, a gente chegou nele e falou, Paulo, o nome dele, eu vou mandar esse podcast pra ele, Paulo Tomem. Paulo, é o seguinte, tá rolando promoção, a gente sempre aqui trabalhando, vocês fazem a gente comprar sapato, deixa a gente ir lá. Ele olhava pra mim, vocês vão me entregar a meta? Porque se vocês forem entregar a meta, fique quantos dias quiser comprando sapato. E aí a gente ia... E a gente falava assim, meu Deus, eu sei que no final ele conta comigo. Então, eu tinha a consciência disso. Chegava, uma vez na semana, ele batia na minha mesa e falava, e daí? Vai entregar? Vou. Vai entregar? Vou. Quando eu fui liderar, eu achava o máximo o jeito que ele lidava. Porque, assim, eu não gostava de gerente muito distante ou, ao mesmo tempo, muito sistemático. Tipo, não pode sair daqui porque você tem que cumprir o horário de jornada de trabalho de 8 horas e tal. E eu fui assim com as minhas colaboradoras. Galera, eu conto isso. Eu não sei se eu contei isso no podcast. Eu lembro que eu entrei, né? Era o Boticário e tinha uma campanha. Não lembro se era de maquiagem. Tinha um cartazão lindo, assim, com o nome da campanha. Tinha uma moça e tal. E eu fiz reunião, chamei todas as meninas na mesa e tal. A gente fez um café super motivacional, né? Lá em 2012. Coloquei aquele cartazão aqui em cima da mesa e falei, daí, galera? Falei a mesma coisa que a gente falava pra mim. Todo mundo vai entregar, né? Conto com vocês. Não, a gente vai entregar. Então, vamos assinar aqui. Assinamos em cima do cartaz, colamos e tal. Chegou no final de um mês, você acha que alguém entregou? Ninguém entregou. Porque o jeito que eu liderava, que era o jeito que eu achei que era o ideal, não funcionava para elas. Era outro perfil. A metodologia, né? Outro jeito. Então, assim, para mim, talvez em alguns momentos ele era até autoritário, funcionava. Com elas, não. Então, antes de eu fazer minhas formações, até eu me ajustar, primeiro eu fiz isso, depois eu fazia, não, eu acho que eu tenho que dar tudo mastigado, eu pensava. Então, eu vou montar a meta, toda a estratégia, semanalmente, como que vai ser? Todo passo a passo, tudo. Bonitinho. Vou entregar na mão delas, agora vai. Não ia de novo. Porque não era isso, entendeu? E aí, depois, claro que eu fui testando, entendendo que umas funcionavam assim, outras eu precisava simplesmente tomar um café e bater um papo para elas se abrir comigo e daí ter motivação para trabalhar. Até que depois eu fui fazer as formações e acertei. E aí eu queria saber isso de você. Como é que foi pra você? Porque hoje você tem uma equipe grande nas 2 clínicas, né? E qual que foi, assim, teu maior choque na hora de liderar? Porque você começou a fazer formação muito cedo ainda. Você assumiu a liderança e já estava se desenvolvendo. Mas, assim, qual que foi teu... Você acha que você penou, assim? Essa equipe de agora, ela tá bem mais estável. Mas a gente já teve outras pessoas participando da equipe que justamente tiveram perfis diferentes. E assim como o líder pode trocar, entra um perfil, entra outro, pode trocar a equipe também, né? E isso, a gente convive bem também com as pessoas que já estavam lá, fazem a pós hoje em dia, por exemplo. A gente tem contato com todas, são colegas de profissão, não vejo como concorrentes, né? Atuam na mesma área. E assim, a gente faz tanta... aumenta a demanda, essa conscientização, que tem espaço para todos no mercado, né? Então, isso é legal. Mas, justamente, eu tive várias questões, assim, de querer... Nossa, a gente sonha com aquilo acontecendo, né? Não, agora a gente vai fazer assim, assim, assim. Não, foi preenchido o sistema. Quer ver implantar sistema novo? Porque está tudo habituado a fazer prontuários de um jeito. De repente, não. Muda o sistema. O software de gestão é assim, agora a gente vai ter que acessar, fazer isso. Eu falei, tá, gera um relatório, então. Vazio o relatório. Daí a gente faz o quê? Não tem financeiro, não tem prontuário, não tem nada. Então, isso, no começo da clínica, até rodar um software que atendesse direitinho... Mas foi vocês que foram testando, assim, entendendo a necessidade? A gente usou 2 softwares diferentes e daí a equipe também foi se adequando. Mas quantas vezes a gente precisava de um relatório, alguma coisa? Não fiz. Então, eu ficava pensando, tá, mas o que eu preciso fazer? Porque eu não posso estar lá, cada um, e preenchendo cada prontuário. Não sei fazer, tenho raiva de...
Sabe? Fica no ar, assim. Aí você fala, tá, e agora? E aí que tá, você falando uma coisa importante, que tem gente que tem um perfil de, tipo, não fiz, vou esperar alguém me dizer. E não tô dizendo que tá errado, porque não tá errado. Para algumas coisas é bom. E tem gente que fui lá, fiz errado, e depois que vê o problema, em vez de perguntar, não perguntou também. Tem, exato. E a gente tem que saber... Porque, assim, é a iniciativa da pessoa. Então, é bom, eu não posso chegar lá e tô ali, porque depois, quando ela precisar de uma iniciativa, ela não vai mais ter. Ela vai bloquear. Eu tive uma colaboradora que eu me lembro bem, assim, na hora de contratar ela, era para fazer atendimento da distribuidora, que atendia as revendedoras, né, ali. É como se fosse um mercado mesmo, supermercado, porque tinha um caixa de supermercado, então as revendedoras vinham pegando os produtos, perfume e tal, enchia a cesta, e aí tinha que passar, e daí emitia o boleto na hora, 2, 3 vezes, como ela escolhia. E quando eu fui contratar, a gente gostou muito na entrevista de uma colaboradora, só que ela tinha esse perfil de iniciativa muito forte. E eu lembro que eu falei assim, na época, né, pra pessoa que tava comigo, eu acho que ela pode dar um problema aí, por conta do perfil. Eu não sei se não é o perfil ideal, e eu não sei se há tempo, porque a gente é Natal para gerar e tal, a gente vai conseguir desenvolver esse perfil nela. É o tipo de pessoa que vai tomar iniciativa, vai fazer, e talvez se errar, vai ver só a hora que der um problema. E ali, se você emitir um boleto, uma nota fiscal errada, tem que cancelar no sistema até 5 dias. E tem tudo, você sabe, né? E aí, o que aconteceu? Mas ela tinha muita iniciativa e incrível. Vontade, assim. Incrível. A Rô depois fez crossfit comigo um tempão, ela não tá mais na empresa. Hoje a gente é amiga de crossfit, né? Ela foi minha funcionária. E aí, E aconteceu exatamente isso. Ela era excelente em tudo, só que, caramba, às vezes ela emitia os boletos e tal. Daí um dia a gente conversando sobre isso, eu falei pra ela, você lembra que a gente conversou sobre isso, que eu falei que em algum momento a tua iniciativa, que não é errada, o que a gente quer, poderia dar problema? Ela, é verdade. Eu falei, você tinha muita iniciativa e tal. O que acontecia? Ela emitia, ela não pedia ajuda. E as meninas que trabalhavam com ela falavam assim, eu acho estranho, porque ela acabou de entrar, a gente já falou, se precisar de ajuda. Nossa, quando eu ia ver o sistema, já tava tudo alimentado. Tinha que ficar arrumando as notas fiscais, cancelando e tal, o boleto, por conta disso. É retrabalho, né? Às vezes a iniciativa em exagero pode gerar retrabalho. Isso. Depende de onde você está e né, que papel que você desempenha. Agora, ali. Esse seu ex-gerente, com certeza ele delegava para pessoas que ele sabia bem direitinho o perfil. Normalmente, assim, você entrega para... precisa de um favor, você entrega para quem? Para quem tá sem tempo ou para quem tem tempo de sobra? Pro sem tempo. Porque é o cara que vai te entregar. Ele vai dar um jeito, porque ele tem um sistema organizacional já preparado para ele... E ele vai fazer. Ele vai entregar. Ele vai dar um jeito. Ele vai priorizar, ele vai ter o prazo, ele vai encaixar na rotina dele. Ele já não tem tempo, mas ele vai fazer. O sem tempo, ele vai esquecer. Ele vai deixar para depois. Vai procrastinar. Vai procrastinar quando ele vai ver, sabe o que quer então? Não, até fiz, mas eu fiz em partes, porque daí eu fiquei em dúvida. Isso, Eu até ia falar com você, esperar uma... Isso, que daí aquele dia você estava corrido, né? Daí eu não fiz. Cara, eu escuto muito isso, assim, quando o líder que eu atendo, ele vai se aproximar da equipe para entender e tal, qual que é a expectativa, eles falam assim, eles não me incomodam porque eles acham que eu sou muito ocupado. E, na verdade, ele criou uma distância com a equipe e a equipe já geralmente tem aquela dificuldade de medo de não ser aprovado por alguma coisa. A gente tem que tomar muito, falando sobre liderança, a gente tem que tomar muito cuidado que mensagem que a gente passa. Né? Que mensagem que eu tô passando para meus liderados? Que eu sou uma pessoa extremamente corrida, que eu não tenho tempo para nada, mas que eu também não consigo resolver o que ele precisa, que eu não vou dar uma atenção. Esse é um dos meus medos que eu exponho mesmo na equipe, para justamente nada ser deduzido. Tudo ser conversado, né? E eu também faço um esforço grande para eu também não deduzir, porque é tendencioso. Às vezes a gente vê a situação, deduz, e aí a gente chega com alguma atitude que aí a gente nem viu o outro lado ainda. Então, a melhor coisa que tem, assim, que esses anos me passaram ouça antes. Converse antes com o outro lado, converse com todo mundo antes. Seja ele o cliente, seja ele algum colaborador, né? Porque tem as outras versões e aí a gente junta tudo, fica melhor. Sim. Sempre é a melhor saída para todos os conflitos. Mas eu vejo que você lida muito bem com isso. Acho que tem a ver com você ter se desenvolvido desde o início e estar à frente de um negócio. Não falando só de equipe agora, assim, quais foram os seus maiores obstáculos, assim, ou o maior desafio, a maior dificuldade que você teve porque chega uma hora que a gente pensa que é muito bom você ser dono do seu negócio, e é maravilhoso que você tem flexibilidade, mas ao mesmo tempo você pensa, meu Deus, eu não tenho para onde correr, porque o dono do meu negócio sou eu. Eu acho que essa questão do coaching foi
veio a calhar também nessa época porque eu estava realmente sem dormir, sem comer bem, totalmente deixada de lado, só em função da empresa. Isso é prejudicial. Não tem como isso ser bom a médio e longo prazo. Curto prazo, tudo bem, você está dando um gás enquanto você está no começo, porque no começo eu era secretária, diarista, fazia limpeza, divulgava, agendava, atendia. Financeiro, contabilidade junto, tudo a gente faz, né? Mas aí, para você poder dar um passo maior, você precisa ter ajuda, você precisa ter pessoas corretas ali ao seu lado para poder crescer e expandir. Então, isso faz parte. Então, esse desafio ali de você não se anular tanto, você bloquear isso, parar com isso, senão vem burnout, vem várias coisas ruins que não valem a pena. Né? Que bom que você tem essa consciência. E sabe o que é bacana? Que é um pilar da liderança, que é a autoliderança. Eu vejo como pilar da liderança porque os teus liderados, as pessoas que trabalham contigo vão pensar da mesma forma. Quanto mais você fica passando aquela mensagem de que não, eu tenho que dar a vida aqui e esquecer do resto, pode ser que exista uma tendência deles fazerem a mesma coisa ou deles pensarem assim, que é uma coisa que eu escuto também. Eu não quero subir de cargo, eu não quero ser gerente, porque olha o tipo que é meu gerente, ele não tem vida, eu não quero essa vida para mim. É uma coisa que eu escuto também. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, né, na tua trajetória de empreender e tal, você já deu assim, já tomou uma atitude bem errada, assim, que prejudicou ou não? Você sempre foi bem ponderada em todas as decisões que você tomou na empresa? Em geral, nesses 7 anos agora da clínica, geralmente é ponderado. Mas a gente aprende muito com os erros também, com certeza, né? Então, alguns investimentos que a gente faz, investimento que não surte um resultado esperado, muitas vezes, no começo eu também não tinha preparo de saber lidar com as situações, posso ter sido mais dura do que o necessário com alguns perfis, porque eu desconhecia o perfil, né? E assim... Não vou dizer que não teve pessoas que choraram na equipe, entende? Eu jamais quis causar isso. Sim. Mas, assim, nem é meu perfil. Mas pode acontecer. Dependendo da imagem que você constrói naquela pessoa e a forma com que você se porta diante dela, pode ofender, pode magoar. É tão engraçado isso, porque esse mesmo ex-sócio meu, eu conheci ele dessa forma. Eu desatei a chorar na frente dele. No primeiro dia que eu conheci ele, né? Então, assim, eu já como orientador? Como orientador. Entendi. Ele falou, Mayara, vocês estão tudo desorganizados demais e veio, assim, os outros professores já fizeram a imagem dos residentes, né? E contaminaram o novo professor, que a gente tinha a esperança de ser assim, nossa, o nosso orientador. E ele já estava com uma imagem muito negativa nossa, sem nos conhecer. Sim. Sem ouvir o nosso lado. Então, ele já chegou assim, vocês residentes não querem nada com nada. Entendi, generalizou. Aí eu olhei e falei assim, eu chorei, sabe? Assim, eu de começo. Não, a gente quer tudo, quer tudo. Sabe? Então, assim, às vezes, sem querer, a gente já pode causar, né? Algum comentário, alguma coisa assim, né? E é muito importante a gente saber que a gente impacta na vida dos outros, querendo ou não. Sem saber, muitas vezes sem saber. Quantas vezes eu já fui cobrada por clientes que falam, ela é a dona? Que metida. Meu Deus, eu não sou nem um pouco metida. Não é nem um pouco metida, né? É corrido mesmo, é tempo, sabe? Eu passo e não olho pros lados porque eu tô com a cabeça onde eu vou chegar. Sim. Né? E assim, claro, um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, sempre. Onde você estiver. Onde você estiver, sempre. Eu sempre dou oi, pergunto como tá o animal e tudo. Mas às vezes as pessoas requerem mais, elas precisam de mais atenção. É isso aí. E é muita atenção que às vezes eu nem me atentei que poderia fazer falta para aquele cliente. Sim. Né? Sim. É porque, como você falou, isso também tem a ver com a equipe de esperar, né? Que a gente falou. Na verdade, assim, a comunicação... Né? Exatamente, a expectativa do... Nossa, quantas vezes eu vi cliente também entrar, né, na loja e olhar para a consultora, e eu entendia, mas não que fosse o correto, com a cabeça cheia, período de Natal, essas coisas, atendendo 2, 3, olhar para ele, tudo bem, só um minutinho, eu já vou te atender. E aí, quando vira, a pessoa fala... Só um minutinho, eu cheguei agora. E, tipo, se a pessoa não entendeu compreensão... É uma empatiazinha, né? Os dois lados, mas...
você vê, poxa, se tem alguém que dá atenção, que é boa consultora, é ela, né? Não merecia. E a pessoa sai brava porque a pessoa me tratou bem, porque não sei o quê. Então, assim, é bem comum e é a mesma coisa da gente para com os colaboradores. Também já aconteceu comigo. Não me lembro, assim, de chorar, mas, assim, de eu falar coisas que o jeito que eu falei... não era nem um jeito grosseiro, mas o jeito que eu falei talvez passou uma imagem diferente. E nunca é demais você sentar e falar pra pessoa, peraí, eu transmiti isso, eu passei essa imagem, não foi o que eu quis dizer, me perdoe. Eu poderia ter te chamado a atenção por várias coisas, mas eu não queria que você pensasse que eu estava agindo assim, ou que eu fui grossa, ou que eu não me importo. E nada é pessoal. Nessas horas nada é pessoal. Exato. Só que a pessoa, às vezes, ela chora para levar pro pessoal, porque ela não tá entendendo aquilo como um benefício para a empresa, pro andar das coisas, né? Não é pessoal. Nunca é pessoal. Nunca é pessoal, exatamente. E aí, por isso que é importante se desenvolver, não só de conhecimento técnico, mas pessoal, para você entender que muita coisa não é sobre você, né? Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu tenho curiosidade, eu vejo que você dá entrevista semanalmente na rádio, é isso? Toda sexta, todo mês, na verdade. A última sexta-feira do mês, às 14 horas. Antes era 1h da tarde, agora é às 14 horas o programa. Ah, legal. Assuntos diversos da veterinária. Aí eu faço um papel não só da reabilitação, mas assuntos diversos da veterinária. Então, o assunto passado foi como detectar que o seu animal precisa de ajuda. Né? Quando saber que ele precisa ir para o médico veterinário e as razões disso, né? Tem muitos sinais que são subestimados que podem significar uma emergência. Se a gente não correr a tempo, o animalzinho corre risco. Então, o próximo tema é castração, mitos e verdades da castração e os riscos. Então, vai ser na última sexta-feira desse mês, agora, às 14 horas, na Rádio Cultura. Rádio Cultura. Eu vejo lá, e eu vi também que você, uma ou duas vezes, já deu entrevista para a RPC, e eu queria saber o que eles buscam, o que eles querem saber sobre o Instituto, assim. Normalmente, são mudanças na rotina. Agora, a última foi a questão da pandemia e os atendimentos domiciliares, que cresceram, porque o home office possibilitou, né, que as pessoas recebessem os profissionais em casa, e foi percebido que, às vezes, em casa o animal fica mais tranquilo ainda e tem mais efeitos resultados. Do que levar até a clínica. O estresse de levar, né? E alguns mudam o comportamento em casa, ficam agressivos em casa e na clínica são os anjinhos. Então, tudo tem essa adaptação. Criança, você tem animal, meu território. Fabrício? Não tem, também não sabe. Também não tem filho, né, Fabrício? Então, o Fabrício ainda não sabe como que é, mas é quase a mesma coisa. Só. Mas é incrível como eles têm, assim, um temperamento diferente de acordo com o ambiente. Às vezes, perto do tutor é um comportamento também. Longe é outro. E a pandemia que permitiu isso, porque, via de regra, todos os tutores entravam e ficavam juntos segurando. E, às vezes, o animal quer só ficar no colo do tutor. E, às vezes, a gente não consegue fazer tudo direitinho, enfim. E aí, eles começaram a fazer videochamada, faz do carro, ficam lá drive-thru, o pacientinho fazendo, e daí faz videochamada e filma. Aí estão dormindo, estão de barriga para cima, estão relaxados, né? Então, eles mudam o comportamento de acordo com a... então, já aproveitando, vou te perguntar isso. O que mudou com a pandemia? Mudou alguma coisa hoje ou, tipo, adaptou e agora voltou? Porque reabilitação não tem, reabilitação física, né? Tem que ter a ação física direto mesmo, então isso a gente, até os decretos não fecharam o nosso serviço na época que não ficou só como emergências, porque teve cidades e estados que ficaram somente com hospitais, só 24 horas. E aí a gente permaneceu, por mais que seja clínica de reabilitação, eles não fecharam. Mas essa parte presencial é necessária mesmo. O efeito físico da fisio ali com os aparelhos, tudo precisa ser feito. E o que a gente adaptou foi justamente isso. Ou o atendimento domiciliar, a domicílio, né? Domiciliar, ou o atendimento longe do tutor. Que aí eles não... Para evitar aglomeração e muitas pessoas na sala, eles só entregam o animalzinho, ele faz a terapia e depois retorna. E muitos, antes da pandemia, já faziam a fisio via táxi. Então, eles chegavam sozinhos de táxi. Ai, não creio. E depois ia pra casa também. Mas também. assim, eu sou dona de um animalzinho, eu coloco ele no táxi, mando, você recebe lá? O taxi dog mesmo, daí é um serviço específico, que né? Daí cuida, né? Com as caixinhas de transporte, tudo certinho. Aí chegava o taxi dog, fazia... E assim, tudo na base da conversa. Era muito legal, porque, então vira o outro lado, aí seca o outro lado, aí você fala, o outro lado.
o cachorro. Assim, na base da conversa, eles querem subir na esteira aquática, que tem a esteirinha aquática. Eu vi que você tem lá um negócio na água, né? Eu não entendo na negócio, já nem sei o nome, esteira aquática. Que daí você vê os vídeos, assim, com eles na água, que eu acho muito fofo. Eles querem. Eles pedem pra entrar eles na gostam. água. Tem alguns que têm medo, e daí a gente já nem recomenda, e substitui por outros exercícios a seco. Então, assim, tábua de equilíbrio, bola de pilates, eles fazem esses exercícios também nesses aparelhos. Mas se eles gostam de água, não tem porquê. Aí a hidro é super favorável, porque a água ela vai dar uma sustentação para o corpo, né? Vai fazer flutuar, fica mais leve. Não pesa tanto, e aí as articulações não sofrem tanto com o impacto, e a musculatura trabalha mais, né? Nossa, eu vou fazer uma pergunta aqui que, tipo, não é específico do nosso podcast, mas assim, eu vejo tanto vídeo que virou meme, que os pinchers são os mais difíceis de você lidar com eles. Eu sou prova viva. Quais são os animais mais fáceis e mais difíceis que são bravinhos, assim? Os chihuahuas e os pinchers têm essa fama, apesar de terem muitos muito bonzinhos, mas é por medo, e aí por medo eles retrucam, digamos assim, não é uma agressividade real, mas dá pra ver que eles têm essa questão do medo. Mas eles são nervosinhos, ansiosos. São nervosinhos, tremem bastante, né, e tem metade ódio, metade tremor. Sabe que tem uma coisa engraçada, eu acho que eu não falei no podcast, o meu cachorro, que é um Doberman, né, ele preto, assim, com os detalhes marrons, né? E aí, ele era muito bobão, assim. Tipo, todo mundo olhava pra ele e achava que é aquele cão de guarda, imponente, né? Lindo. E olhava, tipo, a gente ia passear, assim, na praça e todo mundo, tipo, já ficava de longe. Eu, não, gente, vocês não têm noção. Ele é muito querido. Ele via as pessoas... Aí tem duas situações engraçadas. Um dia, eu fui receber um pessoal que ia colocar internet nova na minha casa, e daí você não conhece a pessoa, né? Eu dava uma fingida, daí os caras chegando, eu tava sozinha, peraí, só um pouquinho que eu vou prender o cachorro lá, porque senão ele vai atacar. Eu fazendo a maior cena, né? E tal, prendi o Zig, que era o nome dele lá. E os caras começaram a mexer com o fio e puxar, e o Zig soltou, não me lembro. Eu só sei que uma hora eu tava lá dentro trabalhando, na hora que eu olhei o cara se rolando na grama e tipo, ai que vexame. Falei mas ele ficava todo brincando. Ele ficou tranquilo. Porque daí o cara passou por ele, na hora já viu que nada. Não, acabou com o cara rolando com ele. E o mais engraçado é que daí o vizinho da frente, tipo, era um portão lateral, dava bem de frente com uma outra casa. Tinha um pincher exatamente igual ele, pretinho, porque na verdade ele é um pincher master, não sei. Não sei se tem alguma... Tem os números, né? Alguma coisa a ver, mas assim, ele era igual. E daí o meu filho Noah falava que ele era o mini Zig, que era o cachorrinho. Cara, a hora que abri o portão, o meu já ficava assim, o pincher... Tipo, corajoso. Assim, ele morria de medo, entendeu? Gigante. E eles têm muito... É desproporcional. Eu acho que a coragem é desproporcional. É desproporcional o tamanho. Eles têm mais coragem que juízo. Bem mais. Então é real. E os grandes normalmente são tranquilos. Em geral, são tranquilos, né? O que diferencia é o potencial de estrago, digamos assim, né? As precauções. Se eu levo mordida, até as cutículas que estão abertas são mordidas dos pequenininhos, assim, porque não vai machucar, mas eles dão aquela prensadinha ali que você fala, ai, doeu o dedo. Mas assim, acontece, né? E é o jeitinho deles de se defender, de dizer, muitas vezes por dor também, né? Assim, já por receio, você nem vai mexer. Tem isso. Mas eles já têm aquela defesa deles. Eu fico pensando que os grandes se garantem tanto que eles não precisam ficar, tipo, super atacando. A hora que eles atacarem, vai ser, né? Vai ser, não. Será, mas o pequenininho, acho que ele age mesmo pra se defender. Nossa, que legal, né? Eu entendo pouquíssimo, né, desse segmento. Pra mim é muito novo. Eu já há muito tempo não tenho animal. Tive um novo contato depois com esse cachorro que eu tive, já fazem 2 anos, né, que eu não tenho mais, porque eu mudei de cidade. Ele acabou ficando com o meu ex-marido. Mas, assim, eu acho incrível. Eu falo que se eu pudesse, eu montaria um espaço, porque me dói. Quando a gente morava no interior, eu e minha filha, nos dias de frio, a gente saía colocar travesseiro na rua para os cachorros, assim, pneus, essas coisas, né? Para dar um abrigo e um conforto, né? Porque a gente sabe que eles sentem dor, sofrem tanto quanto nós e são muitas vezes ignorados, né? Então, para mim, é um tema que eu gosto muito. Mas passou muito rápido, mas a gente já chegando aqui... Uma hora de bate-papo pro final do... Nem parece, muito né? Rápido, parece 15 do nosso minutos. podcast, parece que a gente acabou de começar. E aí, aproveitando, né? A gente falou um pouquinho da tua carreira, mas falando do teu segmento, a gente vai deixar
nas plataformas de áudio e aqui na descrição do YouTube as suas redes sociais para o pessoal conhecer. Só que eu acho teu trabalho incrível. Eu queria que você deixasse um recado pro pessoal, pode falar aqui nessa câmera, como que eles devem observar, assim, qual cuidado que eles devem ter para entender que é o momento, né? Qual é o alerta e uma mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo e que está nos assistindo. Primeiramente, então, Cláudia, eu vou agradecer a você. Primeiro, pelo momento, foi uma delícia conversar. Eu conversei com o Fabrício antes, né? Falei, sempre dá um tum-tum-tum, né? Entrevista sempre, assim, palestra, aula, sempre tem um preparo, sempre tem essa sensação, mas tudo isso é muito gostoso quando a gente está bem acompanhado, bem incentivado e bem conduzido, né? Isso é ótimo. E em relação ao nosso trabalho, a gente promove qualidade de vida. Como que a gente detecta, né, que o animalzinho está precisando disso? Normalmente quando ele está prostrado, quieto, com dor e mudanças de comportamento dele, ele vinha me receber, ele já não vem mais, ele para de comer, ele fica mais quietinho, pode ser um sinal de dor, né? Quando ele manca, fica mais evidente, mas às vezes antes disso... não é isso, né? Antes disso, ele já pode estar com uma dor de coluna, por exemplo, né? E tem várias formas da gente prevenir lesões neles também. Hoje em dia é muito comum subir e descer de sofá, de cama, isso tudo traz mais impacto e vai prejudicar a longo prazo, né? E a gente pode detectar isso e trazer para a fisioterapia ou preventivamente, né? Já fazer um trabalho de fortalecimento muscular para evitar alguma lesão, ou o tratamento mesmo, né? Então, a gente sempre tem que estar atento ali para ver se está tudo certinho, cuidar com piso liso, com escorregões, com bolinha demais em piso liso, né? Isso é um recadinho bem básico, assim, potinhos elevados na altura para eles não forçarem também a cervical, porque todo mundo dá no chão, né? Sim, se for muito baixinho, né? Eles forçam também. Nisso, como se fosse forçam as articulações, Então, tem algumas dicas que a gente pode favorecer eles já, né, desde novinhos. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o podcast aqui, foi super legal, obrigada mesmo. E a live, né, que tá rolando, a live o pessoal também acompanhou, ali, minha bateria aguentou. A bateria aguentou, não tinha visto que não estava ligado. Não, mas é um prazer, então fiquei bem feliz que você veio. Eu gosto sempre de trazer conteúdo, de falar sobre o negócio. A tua área é uma área que a gente ainda não convidou ninguém para falar, mas também falar, como você disse, o trabalho, ele é uma ponte para a gente alcançar a vida que a gente quer nos nossos sonhos. Qualquer pessoa que está assistindo, qualquer pessoa que está empreendendo, que precisa aprender de boas práticas e focar no seu negócio, deveria pensar que tudo aquilo precisa ser construído de forma assertiva para garantir um futuro, mas uma qualidade de vida que você busca como pessoa. E por isso que a gente sempre gosta de saber, você não é só um profissional, né? E aí fala um pouquinho das tuas experiências e aí as pessoas veem que você não é metida, que você não é essa menininha com essa carinha tão doce, né? Parece, não, mas não é, que, poxa, tem tanta coisa aí, né? De responsabilidade, a gente tem muita cobrança, né? Minha meta é almoçar almoçando, sem trabalhar durante o almoço, porque eu tô sempre pagando boleto ou fazendo algum e-mail ou respondendo alguma coisa almoçando. Eu quero só almoçar almoçando. Olha que dica boa. Porque assim, direto é isso. Não consigo almoçar, só almoçar, né? Eu sempre tô fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Então isso é correria, né? Assim que a gente precisa modular. Olha, se você está na correria da tua vida, coloca como meta, almoçando. Não fazendo mais nada. Eu criei esse hábito muito cedo, porque como eu tinha filhos pequenos, né, desde o início da minha carreira, engravidei muito cedo, enfim. E aí, então, todo o horário de almoço era o horário que eu estava com eles. Então, o mundo podia estar caindo. Às vezes, a minha cabeça estava lá, mas eu acabava, esquecia tudo, sentava e dava atenção, porque eu sabia que ia ser correria depois. Enfim, então acabava, mas é uma boa alternativa. Que bom que é um momento que a gente tem que estar presente. E isso, eu acho que é um recado que eu gostaria de dizer também, em relação a estar presente nos momentos. Hoje mesmo estava acontecendo 1000 coisas, na tua vida, na minha vida, na vida do Fabrício, mas a gente está aqui presente, a gente está dando o melhor aqui e agora, é o que a gente tem, né? A gente precisa ter inteligência de presença. E deixar minha gratidão à equipe, principalmente a nossa equipe, que é muito, muito bacana. A Cláudia conhece alguma das meninas também. E aos clientes que confiam no nosso trabalho desde o início da clínica, né? Tem muita gente que é cliente desde 2014, desde quando a gente inaugurou. Desde o início. Eles criam uma fidelidade, né? A gente acompanha o crescimento
do animal ao longo da vida toda. Sim. Então é muito amor, a gente tem muito amor, muita consideração por esses pacientinhos e esses clientes também que confiam na gente. Sim, com certeza. E já é legal, bacana você mandar, depois a gente manda lá o podcast pra eles também acompanharem. A gente faz, manda pra todo mundo. A super heroína do cãozinho deles. Que hoje em dia eu estou nessa nesse posição. Quadro. Mas eu que agradeço, quero fechar aqui então, agradecendo de coração por você ter vindo, é um prazer. E assim, as portas do nosso podcast estão sempre abertas para você vir falar de outros temas, quem sabe. Falar só de desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu vi que você, poxa, tem bastante conteúdo aí. E com certeza foi um prazer. Vou buscar mais e daí a gente marca um. Sim, um dia a gente vai falar de coaching, enfim, por aí adoro, vai também. Vou fazer o encerramento então aqui nesta câmera. Galera, obrigada pela presença. Não tem nem presença aqui, tá louco? Tem horas que eu falo umas coisas que eu não sei. Obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, mais uma vez, curte o vídeo, já encaminha para um amigo. E mais importante, se inscrever no canal, porque senão você não recebe notificação dos vídeos que a gente tá lançando semanalmente. Toda semana tem podcast novo aqui, com histórias diferentes, com conteúdo, empreendedorismo, liderança, superação e por aí vai. Então é isso, espero vocês no próximo episódio e até mais.